quem não fizer pelo menos um trabalho ali de estar em contato com o cliente, vai ficar para trás. Tem uma frase que é meio batida, mas eu acho que ela faz todo sentido para a conversa, que é, se você não está fazendo, querido, provavelmente tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Então, seu cliente, ele pode ainda não ter sido abordado por esse outro, mas vai chegar o momento dele ser abordado e você perder o cliente. Eu sempre falo, cara, sempre tem alguém comprando. Sempre tem alguém comprando, sempre tem alguém vendendo. É. Só troca de mão. O dinheiro troca de mão. Exato. Ele vai mudando, mas sempre tem o consumo. Às vezes a pessoa, tem muita gente que, principalmente as pessoas muito reclamonas e tal, costumam falar que está muito difícil, que o mercado está muito assim, assado, tal. E geralmente eu gosto de fazer uma pergunta assim, tá, mas o que você tem feito por isso? Tipo assim, se você está falando que o país está em crise, que a economia está não sei o quê, que o governo está não sei o quê, beleza. O que você está fazendo dentro do seu negócio porque se você está com a crise dessa que você está falando, você tem que estar tomando decisões e dando mais energia ainda para poder romper esse problema todo que você está vivendo. Agora, se você não estiver fazendo nada, alguém está vendendo, não tem conversa. Sempre tem gente vendendo, sempre tem empresa vendendo. E sabe um ensinamento que eu acho que esse processo de evolução da inteligência artificial ele traz para a gente? A gente sempre foi condicionado a ter resposta para tudo. Né? Então eu preciso saber, o meu negócio não está dando certo por isso, porque o presidente, porque a política, porque a Câmara, porque o Judiciário, porque o cliente está errado. Né? Então a gente tem muitas certezas e poucas dúvidas. E acaba que a inteligência artificial, a forma como a gente precisa interagir com a inteligência artificial, ela começa a mudar um pouco essa lógica, porque você não tem que dar uma resposta. Você precisa aprender a perguntar. Fazer a pergunta. E, normalmente, as soluções para todos os problemas de marketing e vendas, vou te falar nesses 20 anos, todos os problemas de marketing e vendas que eu encontrei no caminho, a resposta já estava dentro da empresa. Sim. Só que não tinha ninguém para fazer a pergunta. A pergunta do jeito certo. Né? Exatamente. E o jeito certo, geralmente, é a forma muito simples de comunicação, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ser uma coisa, inventar uma roda e não. Às vezes é o básico que é o que vai resolver. Eu brinco que eu sou resolvedor de problemas, meu cargo é resolvedor de problemas. Normalmente o empreendedor é isso. Porque é muito isso, né? Você olhar para uma situação, né? E não precisa de complexidade, não precisa de tecnologia, precisa de entender aquilo na essência, né? Que provavelmente o caminho para sair daquela situação vai estar em algum ponto que você já conhece do seu negócio. Né? A gente vive diariamente no negócio. Né? E aí falando, não olhando marketing, vendas e tecnologia só para fora, mas também olhando para dentro, né, da VW8, a gente enfrenta desafios lá igual todo mundo. Né? A gente tem aquele frio na barriga todo dia 5 para fazer folha de pagamento, que todo mundo tem. A gente tem todos esses problemas. Mas hoje a gente consegue, por meio dessas tecnologias que a gente aplica nos nossos clientes, a gente consegue otimizar processos para ser muito mais eficiente. Por que a gente fez isso? A gente não fazia, não. O santo de casa não faz milagre, que eu tinha uma inteligência artificial para o meu cliente, mas o meu processo era manual. Entendeu? Então, às vezes... na verdade, tem que ser o contrário. Né? Às vezes o empreendedor... comprar a primeira ideia, até para você vender. E às vezes o empreendedor, ele fornece tantas soluções e tantos ensinamentos dentro do negócio dele, que ele não consegue... Mas o problema é que ele está tão imerso naquilo ali, que ele não consegue, às vezes, dar um zoom out, dar um passo para trás, olhar aquilo de cima e falar, cara, isso aqui que eu faço, se eu fizer na minha empresa, vai funcionar. Vai dar certo. Isso aqui que eu ensino vai funcionar na minha empresa. Então, mas se fosse fácil, né? Todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, se fosse fácil, não tinha graça. Não tinha graça nenhuma. Não tinha graça nenhuma. O Daniel, o que você orienta? Eu gosto sempre de falar de algumas dores que eu, como empreendedor,
passo, vivo, e que eu vejo muitos amigos, parceiros de negócio e até clientes que também eles passam pela mesma situação. Eu vejo muitos empresários que acaba tendo uma parte da área comercial muito centralizada nele, porque principalmente pequenas e médias empresas, principalmente os clientes maiores, eles querem falar com o dono da empresa. E aí esse empresário, ele mesmo tendo um time para resolver diversas tarefas que ele é demandado pelos clientes, ele acaba realizando aquelas tarefas porque ele acaba absorvendo, recebendo essas demandas e ele acaba que ele precisa dos clientes e às vezes o empresário não consegue delegar isso, ele se sente mal delegando e aí acaba o empresário, em vez de estar olhando para a empresa com um olhar mais estratégico, com mais diligência, com mais cuidado nos detalhes do que realmente fazendo ali a operação. Lógico, tem clientes que eu falo assim, cara, tudo bem, pega os seus top 10, top 30, top 50 clientes e continua atendendo se você acha que você não pode deixar de atender. Mas é impossível você fazer atendimento o tempo todo hoje no WhatsApp de cliente, tendo centenas de clientes, tendo um time comercial dentro e você não conseguindo olhar realmente para outras áreas dentro da empresa mais importantes do que talvez ali tá pegando um pedido e tal. O que existe de ferramentas hoje? E se você tem alguma dica para falar, porque essa é uma dor que eu tenho, que eu tenho trabalhado há alguns anos para cá, eu tenho trabalhado para mudar isso, porque eu enxerguei que a gente bate num teto e se você não utilizar de ferramentas, delegar e descentralizar um pouco em cima do dono, do empreendedor raiz ali, ele não consegue romper mais. E quem não cresce, diminui. Eu vou te devolver uma pergunta. Tá. Por que o seu cliente te procura e não procura o seu time? Ixi, Maria, jogou a responsabilidade pro time agora. Por que normalmente o dono vai atender melhor? Você é o único que resolve. O dono é o resolvedor, né? Mas por que o dono é o resolvedor e o time não consegue? Porque o time às vezes não tem processo definido, não tem autonomia para tomar uma decisão. Porque o dono está fazendo o operacional e não está delegando. Exatamente. E aí, às vezes, ele tem até time para fazer, mas o time não faz. O cliente sabe que se for no Daniel... vai resolver. E se eu for... Então, a solução, a dica, então... Cara, processo claro, autonomia, empoderamento do time. Óbvio, não é você colocar seu time comercial todo mundo tem a possibilidade, né, de dar 20% de desconto para os clientes. Não é isso. Né? Mas tendo processos, tendo estratégia, tendo, por exemplo, uma ferramenta de CRM, né, um processo bem estruturado de CRM, para entender em qual etapa da jornada o meu cliente está, quem são os meus melhores clientes, e tendo, né, um modelo estruturado para isso, para os melhores clientes, os top 10 clientes, todo executivo comercial tem aqui a possibilidade de dar até X% de desconto numa negociação desde que isso aconteça. Isso é processo. Sim. Né? E o que falta, em boa parte das empresas, é processo comercial. Por quê? Porque fica esse tabu de que eu preciso de um bom vendedor, do vendedor tubarão, aquele cara que chega e ninguém vai ser igual o dono. O dono tem autonomia muito maior do que o time. E a gente depende muito da sorte. Eu brinco nos treinamentos de CRM que eu dou. Ontem a gente fez um para 150 corretores de imóveis de uma das top 30 construtoras, imobiliárias, não, construtoras do Brasil, lá de Santa Catarina. E aí, o que eu falei durante esse treinamento? Né? Normalmente, o vendedor é tirador de pedido. Sim. O cliente quer comprar, ele procura a empresa. Eu quero comprar essa camisa branca do Éder. Éder, eu quero comprar sua camisa branca. E aí o vendedor vai lá, tanto, tira o pedido, negocia e vai embora. E quando a gente tem uma ferramenta para entender comportamento do consumidor,
para entender detalhes dele, que é o CRM traz. A gente fica repetindo CRM, mas assim, para falar de processo comercial sem CRM, hoje não dá para falar, né, de um processo minimamente estruturado. E quando você tem esses detalhes, você consegue. Ô Éder, olha só, essa camisa branca custa R$ 5. Mas eu vi aqui que você estava pesquisando também, ou que você tem interesse em uma camisa preta. Essa camisa preta eu estou com uma baita oferta. Se você levar a branca e a preta, eu consigo uma condição muito legal para você. Um detalhezinho a mais, você dobra a venda, né? Você fazer venda. Venda. E você precisa de ter organização, processo muito bem estruturado para isso. Quando você olha eu brinco que eu já fiz isso muito, tá? A gente não delega para o time comercial. A gente delarga. Que a gente pega e toma, vai. Você precisa vender e me trazer o resultado. E você não acompanha, você não dá ferramentas, e ferramenta não só um sistema, mas você não dá para ele ali... Até um treinamento, até um treinamento. Passar conhecimento realmente do que ele está vendendo. Uma possibilidade, você não apresenta ele para os seus melhores clientes. Então, assim, tem uma série de coisas que o empresário, que o empreendedor pode fazer, né, para delegar, para sair um pouco dessa rota, desse olho do furacão do comercial, delegar sem delargar. Né? É delegar, dar as ferramentas necessárias para o time e acompanhar aquilo ali, a execução. Eu sempre falo, principalmente quando tem gente nova trabalhando comigo, eu falo, cara, não tenha medo de errar. Saiba que, infelizmente, para aprender, tem que errar. Então, o cuidado que eu tomo dependendo do erro, se for gerar um prejuízo, alguma coisa, tem que ter sempre alguém fiscalizando ali pelo menos um período de tempo o trabalho dessa pessoa. Mas, cara, deixa a pessoa à vontade de que se errar, tá tudo bem. Só vamos crescer, aprender, evoluir, porque o erro ele é pedagógico. Então, não adianta a pessoa, porque quem quer buscar a perfeição o tempo todo... ontem mesmo eu falei com um colaborador, mas assim não tá bom, a pessoa foi me apresentar um relatório e tal. Eu falei, não tá perfeito não, mas tá muito melhor do que há um mês atrás, quando a gente começou esse projeto. Então, não preocupa de que tem que estar perfeito, no que não vai estar perfeito nunca. Porque daqui a um mês a gente já vai estar... A vida, o mundo, ele é dinâmico. Exato. Ele não é estático. Então, isso vai acontecer. Então, eu falei, cara, fica à vontade. Não vai estar perfeito hoje, daqui a um mês não vai estar perfeito e daqui 10 anos também não vai estar. Porque a gente vai sempre estar precisando de evoluir, de mudar, mas esses ajustes que vai fazer a gente estar à frente da maioria das empresas, porque a maioria não faz nem o básico. E é isso, só erra quem faz, né? Sim. E óbvio que você tem que medir o tamanho do erro. Se você... que tipo de erro você está disposto a correr e que não vai afetar ali o seu negócio. Mas acredito que é quase um sinônimo, né? Negócio e risco. Sim. Então, a gente precisa correr, por exemplo, a área comercial, os clientes que estão te procurando direto, o dono da empresa, você tem que ter coragem de delegar ele. Tudo bem, num período fiscaliza, olha, acompanha, mas é preciso delegar, senão você vai bater no teto e não vai mais. E assim, você trouxe um ponto que é importante e que acho que a gente tem que estabelecer isso de uma forma mais clara. Por muito tempo, nos últimos anos aí, a gente viu um monte de discurso na internet aí que o líder, o gestor, o dono tem que sair da operação, tem que sair da operação. Não, se sair, a empresa fecha. Cara, ele não tem que sair da operação. Ele tem que entender o papel dele dentro da operação. Sim. Não, o líder, cara, ele tem que estar na operação, ele tem que estar apagando incêndio, ele tem que estar resolvendo problema 24 horas por dia, ele tem que estar olhando tudo. E não existe empresa sem o operacional, e não existe empresa que o dono possa sair 100% do operacional, como muitos treinadores, muitos gurus de internet vende que você é um incapaz, você é um idiota de não conseguir delegar e sair durante 60 dias da sua empresa. Isso na empresa, na vida real, não existe. Empresário que larga a empresa e fica 30 dias, 60 dias fora, ele está correndo um sério risco dele perder a empresa dele, porque isso
é impossível. E A não aí? ser, vamos falar de... Acredito que no Brasil, por exemplo, aí tem, sei lá, cinco empresas que os donos nem estão mais na operação. Vamos falar de VEG do Brasil, que eu acho que é Mas a aí primeira, segunda ou é, terceira maior empresa do Brasil. Itaú. Aí eles estão falando de empresas que já estão na mão e de, aí quem lidera são de, de executivos executivos, contratados. CEO, presidente, conselheiros, e às vezes os donos mesmo estão na cadeira só de De conselheiro conselho. hoje. É um processo de Mas, governança completamente mas diferente. isso na empresa, na vida real, no mundo do empreendedorismo, não é uma realidade. Então eu falo que a gente, o empreendedor, o empresário brasileiro tem que ter muito cuidado com as informações, com que ele assiste de informação em internet, em rede social, porque se ele começar a querer achar que ele está nesse nível, se eles não estiver, ele está correndo um sério risco de fechar, de perder a empresa Exato. dele, simplesmente pelo fato de que ele está achando que ser empresário é romântico e o mar de rosas igual é pintado por muitos na Vou internet. E gerenciar não minha é. agenda, né? E não é. Cara, A e vida do tem. empreendedor ela é dura. Ontem eu até li a vida do empreendedor ela é dura, ela é árdua. E ela é árdua mesmo. Tipo assim, quem acha que não é, quando vai para dentro vê que realmente é de verdade, Cara, não é moleza. tem um exemplo que eu gosto muito. Assim, não quero entrar aqui e fazer juízo de valor de se os caras, se você gosta ou não, né? Se quem tá assistindo e ouvindo a gente gosta ou não das figuras. Mas quando a gente pega os líderes do G4, né? O Thales, o Alfredo e o Nardon, dia de fechamento de meta, Os caras você estão. sabe. Você vê os caras lá dentro da sala do time comercial catando o telefone e ligando para bater meta. Esse é o papel. Você quer entender seu cliente? Senta na sua loja. Vai um dia na sua loja. Eu tenho absoluta certeza que muita gente, muitos empresários que estão ouvindo a gente aqui, estão assistindo a gente, eles, sei lá, estão há um mês, 2 meses sem ir numa loja, ir dentro da empresa para ver o dia a dia, sentar e conversar com o cliente dele. Daniel, eu falo assim, é importante o empresário estar dentro da empresa, porque realmente ele tem que enxergar, então ele está dentro. Só que é importante o empresário também ele estar dentro da empresa, mas querendo enxergar. Porque eu tenho muitos amigos, muitos parceiros que são empresários e eles é aquele empresário à moda antiga que ele tem que chegar na empresa e abrir a porta da empresa às 7 horas da manhã e fechar a empresa às 6 horas da tarde e ele vira ali realmente um escravo dentro da empresa, dentro do próprio negócio. Mas o que realmente ele precisaria de estar fazendo, que é olhar com uma visão mais estratégica, que é participar ali de atendimento no balcão, de estar, às vezes o empresário está ali figurando dentro da empresa, querendo tomar conta de pessoas. E eu sempre falo para todos os negócios que eu tenho, eu falo sempre pro meu time, eu não tenho capacidade de ficar tomando conta de homem velho e mulher velha. Sempre falo. E realmente não dá, você não consegue tomar conta disso. Então é passar a responsabilidade, dar autonomia para o time e botar ali, ó, a gente precisa disso, a gente está aqui para isso. Dando um exemplo um pouco do G4, que eu vejo eles lá realmente envolvidos, todo o fechamento de mês e tal, fazem todo um trabalho em cima disso. Mês de agosto passado agora, o dia 31 de agosto foi num domingo. E dentro de um dos meus negócios, eu estava sentado na cama com o computador aberto e com meu time, com gente de São Paulo, com gente de Juiz de Fora, empenhado, trabalhando para quê? Para que batesse a nossa meta, o número que a gente queria realizar, mas é simplesmente pelo fato, sim, é uma marca, é uma história que fica e vamos bater sim. Tava Tudo correndo bem, atrás dia da sua 1º, sorte. segunda-feira, dia 1º de setembro, segunda-feira, zerou o game, começa tudo de novo. E esse aí é o famoso tô correndo atrás da minha sorte. Sim. Né? Porque a sorte dá um trabalho danado. Daniel, se você pudesse dar uma dica sobre como vender mais e melhor usando marketing e tecnologia, qual seria a dica que você fala que é
Número um. Esquece o marketing, esquece a venda, esquece a tecnologia. Você é dono de uma loja, vai para a porta da loja e senta na porta da loja. E começa a olhar quantos clientes entram na sua empresa, na sua loja, todos os dias. No final do dia você pega lá, desses que entraram, quantos compraram. Faz isso durante uma semana. O que você vai ter? Taxa de conversão. Eu tenho 100 clientes que param na vitrine da minha loja e entram na minha loja e 10 que compram. Tenho 10% de taxa de conversão. Se eu quero vender para 20, eu preciso ter 200. Quem é esse cara que me compra? Ah, esse cara, vamos olhar aqui na notinha dele. Pô, é o Daniel, o telefone dele é esse, ele comprou uma camisa preta e uma camisa branca. Vou catar o telefone e vou ligar pro Daniel. Daniel, cara, gostou da camisa? Como é que foi? O que você achou? Nananã, nananã. Vamos entender esse cara. Entendeu esse cara? Entendeu o perfil do seu cliente? Entendeu ali quantas pessoas passam pela sua loja, ou pelo seu negócio, pelo seu site, enfim. Aí você vai pensar em Você já tem estratégia de uma marketing. informação. Aí você vai pensar, como que eu vou fazer o Daniel voltar mais vezes? Aí eu tenho uma estratégia de marketing CRM. Como eu vou trazer mais Daniéis? Eu tenho uma estratégia de aquisição. Aí sim, você vai para desenhar a sua estratégia. Mas o que a gente vê normalmente é que as pessoas não conhecem o negócio, não conhecem o cliente e quase que terceirizam a responsabilidade para uma estratégia de marketing para um departamento comercial. Achando que a agência de marketing, o departamento comercial, o departamento de marketing dentro da empresa, às vezes, vai ser a salvadora o setor de milagres. empresa. E às vezes realmente é o empreendedor que tem que estar ali enxergando. Eu falo que eu tenho para mim é o número um de qualquer coisa na vida. Tenha uma visão clara. Porque a maioria do ser humano, de uma maneira geral, aí tem toda uma história por trás disso, mas a maioria do ser humano ele tende a não querer enxergar o óbvio, não querer enxergar o que está claro ali à sua frente, por defesa, por às vezes não conseguir tomar alguma decisão para poder solucionar aquela situação ali, e aí o ser humano faz o quê? Não enxerga o que está muito claro, não enxerga o óbvio. Então, realmente, os empreendedores, eu acho que a grande maioria talvez nunca fez isso que você está falando, de simplesmente entrar para dentro do seu negócio e ficar ali uma semana observando o time, como que o time trabalha, observando o cliente, observando o movimento e toda essa informação que é preciso para, a partir daí, desse trabalho aí, dessa ação quase essa pesquisa básica, de campo, né? Ele tomar atitude. Então, realmente ter uma visão clara do seu negócio, do que você precisa, do que o seu negócio precisa. E o principal, cara, se fosse resumir em uma mesmo, conheça o seu cliente. Invista tempo, invista energia, invista grana para conhecer cada vez mais profundamente o seu cliente. As respostas estão ali. Lembra que a gente falou de aprender a fazer as perguntas? Sim. Porque se você conhece seu cliente, você vai ter o produto ou serviço melhor e você vai enxergar que, de repente, em alguns momentos, o seu produto, o seu serviço, às vezes nem cabe mais para o cliente. E tem muito empresário que ele demora 1, 2 anos para, às vezes, fechar uma empresa que, cara, aquele produto, aquele serviço já não cabe mais sentido no mercado. O cliente já não tem aderência mais àquele produto, àquele serviço. Então, está na hora de quê? De mudar, de trocar de marcha. Mas o ser humano, às vezes, para ter que tomar uma decisão difícil, às vezes vai procrastinando. Já aconteceu comigo, eu tive empresas que eu demorei 1 ano para fechar e esse 1 ano me custou caro demais. Então, assim, mas é experiência, é vivência, né? Eu falo, quem dera que se tivesse a maturidade com 40 anos, se tivesse a maturidade que você tem com 40 anos, com aos 20. 18, aos 20. Que eu falo que é até injusto, até o jovem de 16, 18 cruel, anos, né? ter que escolher o que vai fazer da vida. Cara, o que eu achava que era a melhor coisa da vida, que eu queria, que era o meu maior sonho há 5 anos atrás, hoje eu não quero mais. Completamente diferente. E eu achava que era o meu maior sonho. Então, realmente, o empreendedor
saber o momento e o tempo certo de, às vezes, até trocar de marcha, de fazer algum ajuste no meio do caminho ali e não deixar que, às vezes, o orgulho, a vaidade faça com que ele fique ali insistindo numa coisa que está claro que não tem mais aderência, que não tem mais. É o que? É enxergar. Você me fez lembrar de duas situações. Um empresário de Juiz de Fora que tem 2 empresas de imóveis planejados grandes, tem várias empresas de loja de colchão e investe no mercado imobiliário com apartamentos de locação e Airbnb. Empresário grande, cara jovem, cresceu pra cacete. E essa semana, por um acaso, eu fui mostrar um imóvel para ele, um terreno. E aí a gente acabou ali, era uma visita que eu ia fazer com ele, que era para durar 30 minutos. A gente marcou às 4h30 da tarde e 7h30 da noite a gente estava dentro do posto de gasolina, dentro do carro dele, falando de negócio, falando de vida, de empreendedorismo. E aí ele falou comigo que o que você está falando aí, ele fez isso aí antes de abrir a empresa dele. Uma das empresas dele, que é a empresa de colchão. Ele foi o aluguel mais alto que ele assumiu na vida dele, empreendedor, até agora, que era tipo uma loja no centro da cidade com aluguel 30 mil reais, 40 mil reais, que para Juiz de Fora São Paulo, Rio, talvez esse valor nem seja tão grandioso, mas para Juiz de Fora é. E o que ele fez? Ele fez um compromisso com o dono do imóvel, mas falou, eu vou passar uma semana na porta da loja para entender o movimento da rua, se aqui cabe uma loja de colchão, quantas pessoas passam. Ele queria informação. Para quê? Para daqui 7 dias ele assinar o contrato de locação. Ele fez um contrato de compromisso primeiro, podendo desistir, mas que o dono do imóvel não alocasse para outro, pelo menos durante esses 7 dias. E aí ele fez plantão ali de manhã, de 6 e pouca da manhã, até às 7h30, 8 horas da noite, que é onde que o movimento do centro da cidade diminui. Durante 7 dias da vida dele. E um cara que já está grande, que já não, assim, já está num nível alto, que às vezes por vaidade nem faria isso, ele não pagou ninguém para fazer essa pesquisa. Ele fez o trabalho. Então, é isso. É fazer o básico, mesmo quando você está com uma empresa grande, com números grandes rodando já, você ter ali a humildade de falar, não, aqui para encarar esse aluguel aqui desse valor, vai ser eu mesmo ficar de plantãozinho aqui. Sabe qual é o grande problema? Tem muita gente querendo vender colchão sem nunca ter deitado no colchão. É isso. É isso. E aí, se você conhece, você faz um trabalho bem feito e vai ter um resultado bom. Exato. Só mais uma experiência que eu tive essa semana sobre esse assunto que você está falando. Sábado, domingo agora, cheguei correndo, fui no shopping para comprar um presente para o filho de um amigo que tinha um aniversário aquela hora ali correndo. A gente passou no shopping para comprar um presente, uma lembrança para um jovem de 13 anos e tal. Aí eu perguntei ao pai, cara, o que eu compro? O moleque já tem tudo. Falei, cara, ele está agora na fase do skate, folgado com skate. Falei, então, pô, deu a letra, né? Fui pro Shopping Independência e, fui na primeira loja que eu conhecia, que eu já tinha comprado uma blusa de skate que era para minha filha nela, ela queria para ir num evento num autódromo, e ela queria de camiseta de basquete. A única loja de fora que tinha esses produtos diferentes. E aí fui direto na loja. Quando eu cheguei, o vendedor me abordou na porta e eu falei, você tem algum equipamento para skate? Porque o pai falou que era um equipamento tipo joelheira, tornozeleira e tal. Você tem algum equipamento de proteção para skatista? E a loja é praticamente só para skatista. Não tinha. Então, para mim, é uma falha da loja de não ter equipamento de proteção, sendo que é uma loja que vende todo o vestuário para skatista. Beleza, não tem. Só que o vendedor, eu brinquei com a minha filha, com a minha mulher no dia seguinte, se eu fosse o vendedor, eu não deixaria eu sair dessa loja de jeito nenhum sem comprar uma coisa. Eu jamais ia falar com ela, não tem não. Ah, então tá. Eu falei, então beleza, eu vou ver se eu consigo achar em algum lugar. O cara me mandou ir para Centauro comprar. Como o vendedor tem que ter
uma habilidade de improvisar, Exato. de achar uma solução inesperada. Porque, na realidade, o que eu fiz? Eu estava querendo só comprar um presente, eu não estava querendo comprar uma tornozeleira nem uma joelheira. E aí, só que ele me tocou da loja, porque ele falou, cara, aqui eu não tenho o que você quer. E aí, o que eu fiz? Fui para a Centauro. Cheguei na Centauro, não gostei, fui embora. Quando eu estou passando o caminho, vi uma loja que vendia tênis e, por um acaso, essa loja tinha umas camisas marca Vans, umas marcas tipo estilo skatista. Entrei na loja, o vendedor, nota 1000. Meu amigo, o cara me mostrou tudo quanto é coisa que você puder imaginar, sendo que ele nem respondeu que não tinha joelheira e tornozeleira. Olha a diferença de um vendedor para o outro. Abordagem, né? Falou, ó, eu perguntei se tinha tornozeleira e joelheira. Ele, o que ele fez? Meu amigo, deixa eu te mostrar tudo que a gente tem. Olha como é que a abordagem dele foi diferente. Aí o cara já mostrou, primeiro, já veio com as camisas da Vans, com a logo de um estilo retrô, estilizada, legal demais, muito melhor se eu tivesse comprado a joelheira e a tornozeleira. Na mesma hora eu olhei, minha filha, nossa, essa é linda, essa é o quê? Comprou uma camisa que o vendedor quis vender. Em muitos casos, isso é o talento. Aí, o bom empreendedor, ele reconhece o talento, ele amplifica o talento treinando. Como que os outros vendedores da minha loja vão fazer igual a esse? Como que eu vou estruturar isso como um processo para que todo novo vendedor que chegue na minha empresa receba um treinamento parecido com esse para vendedor. fazer esse tipo de abordagem? É a arte com a ciência. É o processo comercial que precisa ser muito bem estruturado. E isso em qualquer tipo de negócio. A gente fala às vezes, isso é para coisa que é digital, para empresa que vende B2B. Não, cara. Isso é para todo tipo de negócio. Se a gente parar para entender, né, do pressuposto de que toda empresa, para que serve uma empresa? Para gerar e distribuir o lucro e riqueza. É isso. A gente não pode ter vergonha de falar empresa que é isso. Empresa que não vende, que não tem lucro. E para você fazer isso, você precisa de talento, você precisa de pessoas, ferramentas e processos. É a tríade. Sim. Você precisa ter. Se eu tenho uma Ferrari, eu preciso do Lewis Hamilton para pilotar, né, uma Ferrari de Fórmula 1, e de uma pista de Fórmula 1 para esse carro andar e o Lewis Hamilton conseguir ir bem. Se eu tenho uma caminhonete, uma Troller, eu preciso de uma estrada de chão e de um piloto que saiba dirigir muito bem em trilhas e tudo para eu conseguir um bom desempenho. Sim. Você não precisa ter sempre uma Ferrari, você pode ter a Troller, desde que essa Troller, né, essa ferramenta seja mais adequada para o seu processo e para as suas pessoas. Sim, é isso. Boa. Eu ficaria aqui mais uns 3 dias conversando com o Daniel. Botar um vinho. Daniel, a gente... Nossa, se botar um vinho fica uma semana, né? É sempre muito bom bater um papo contigo. Sempre, mesmo nos momentos de diversão, a gente sempre troca muito e eu falo que sempre é bom a gente ter amigos que tem uma capacidade muito até acima do que às vezes a gente próprio tem, para que a gente consiga evoluir. Você é um dos caras que eu considero que realmente todas as vezes que a gente tem ali um encontro, uma troca, eu saio um pouquinho mais evoluído. Eu saio que eu entendo que eu cresci um pouco mais nos meus conhecimentos, porque você realmente... E você tem prazer também de estar falando, você vê no seu olho o brilho do que você faz, do que você está fazendo, a confiança que você realmente tem no seu trabalho, em tudo que você faz. Isso é muito legal. Então, quero te agradecer por dedicar esse tempo aqui a gente. E queria te pedir... Daqui a pouco vem a cobrança do Pix. Queria te pedir, vou te mandar o QR Code. E eu queria te pedir também para você deixar se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem que todo o mundo, todo o planeta Terra iria escutar, baseada na palavra confiança, qual seria essa mensagem que você transmitiria? Essa valeu pelo Pix. Cara, confiança. Eu tenho um problema, eu sou autoconfiante até demais, né? A gente vai às vezes até... Mas é bom. Até mais. Mas, cara, eu não sei se eu conseguiria pensar agora numa coisa de confiança, mas tem uma
um pensamento que eu tenho tido nessa última semana e que eu acho que está fazendo muito sentido, que é em cima até de muito do que você fala nas redes sociais, né? Da consistência, né? A gente precisa ser consistente, a gente precisa fazer sempre, fazer várias vezes até ficar bom naquilo que a gente faz, mas a consistência, ela precisa ter inteligência. Não adianta você ser consistente e fazer uma coisa repetidas vezes e ficar muito bom em fazer algo errado. Sim. Né? Então você é uma linha... É uma linha muito tênue, muito tênue. E eu tenho refletido muito nisso, assim, no quanto às vezes a gente, por falta de humildade mesmo intelectual, a gente cai nessa armadilha, né, de achar porque eu tenho 20 anos, 30 anos de carreira, eu já construí isso, eu já construí aquilo. A gente cai na armadilha desse excesso de confiança. Excesso de confiança, né? Excesso de orgulho ali pelo que já fez, sendo que... E acaba se perdendo. E a coisa mais gostosa, assim, da vida pelo menos assim, na minha concepção, é você ter a humildade de sair de casa todo dia disposto a aprender um pouquinho com cada pessoa que vai cruzar contigo. Sim. Acho que isso, assim, é o que me faz bem, sim, é o que faz meu dia melhor e acredito que possa fazer o dia de alguém, sim, igual, melhor, tão melhor quanto... a repetição, cara, ela é fantástica. O esporte me ensinou isso. Através do esporte eu aprendi a disciplina. Depois de 30 e poucos anos vividos, que eu fui aprender realmente o que é disciplina, o que a disciplina de ser constante e repetir diversas ações diariamente, ações que trazem resultados positivos. Exato. Porque, igual que você está falando de confiança, de autoconfiar demais. É preciso autoconfiar demais, só que você tem que tomar muito cuidado de você não achar que você já está foda demais e você parar de evoluir. Então, quando você está achando, você repetiu e começou a entender que você está muito bom, está na hora de trocar de marcha, subir para um próximo nível. Confiança com humildade. Sim, confiança e humildade. Para mim, esse aí é o segredo. É a pílula de quem quer não ter sucesso, porque o sucesso ele é muito individual, né? Muito relativo, cada um tem o sucesso para um, pode não ser para o outro. Então, é importante ter confiança e através da confiança, eu falo que as pessoas conseguem conquistar tudo que quiser nesse mundo aqui. Sim. Basta confiar e também botar a mão na massa. Trabalhar duro. Afinal de contas, nosso papo de quem faz aqui, ele está falando o quê? De quem fez, quem faz e vai continuar fazendo. Porque a vida, ela não é... Ela só... No meu caso, no meu modo de ver, eu falo que eu não quero aposentar nunca. Porque para mim, a vida, o cara que aposentou e parou de produzir, parou de trabalhar, para mim, cara, game over. O cara vai fazer o que na vida? Vai levantar, você vai falar, vou fazer esporte. Cara, você vai fazer esporte o dia inteiro? Tem como, eu vou cuidar de não sei o quê. Você vai cuidar do dia inteiro, não tem como, cara. Você tem que ter novos projetos e trocando de marcha, evoluindo, porque senão acaba a graça. A gente está muito novo para pensar em parar, né? Então, Daniel, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua jornada. Você tem aí, a gente fosse falar aqui, a gente ficaria falando aqui o dia inteiro de tantos cases de sucesso que você tem na sua jornada, como uma pessoa do marketing, de tecnologia. Então, parabéns pela sua jornada, por tudo que você viveu até aqui. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, tudo que você pôde transmitir aqui para os nossos ouvintes, né? Para quem está assistindo a gente. Então é isso. Eu que agradeço, foi um ótimo papo. Muito obrigado. E acho que essas conversas, a gente sai maior, né, de cada uma dessas conversas, que a gente tem a possibilidade de parar um pouquinho, de sair da rotina do dia a dia e refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente acredita e como a gente pode fazer para ser melhor. Sim. Para finalizar, eu falo que até um aprendizado que eu tive esse ano, que
Tudo que você for fazer, faça, dê potência máxima que você conseguir. Isso é muito bom para quem está na minha pele, que eu estou querendo fazer, mas isso para quem está no seu lado, que às vezes não está na mesma disposição e na mesma potência que você está e não está no mesmo momento, chega até a incomodar, porque esse ano eu enxerguei que, cara, dê a sua potência máxima, usa todas as ferramentas, tudo que você tem para ajudar, para servir as pessoas e faça isso repetidamente, incansavelmente, mas não esquecer de divertir com o que você está fazendo. Rir dos seus problemas, rir das suas dores, rir dos erros, rir das frustrações, mas sempre se divertindo e continuando, porque senão nada faz sentido. Não faz sentido. Tem 1 bilhão sei lá, 1 bilhão, né? Quantas pessoas tem no mundo. A gente é muito pequeno, né? Nessa engrenagem toda, então não precisa se levar tão a sério. Sim, sim. Eu falo assim, trabalhar sério, mas não precisa de com ser leveza. sério. Com leveza. Trabalhe sério, com força, potência ao máximo, mas seja leve, seja uma pessoa que consiga divertir mesmo no dia a dia e não deixe que a vida vivida no automático, que você passa a nem enxergar as coisas que você está vivendo. Né, cara? Às vezes você está vivendo hoje uma vida que você, nem nos seus melhores sonhos você sonhou, mas você não está nem vendo ela mais. Então é importante a gente ter esse cuidado de estar sempre olhando para isso. Boa. Mas é isso. Obrigado pelo Muito papo, bom. Obrigado pelo seu tempo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Abraço. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo de Quem Faz. Aqui a gente compartilha vida real, realmente papo de quem faz, fez e vai continuar fazendo. Se está gostando dos nossos conteúdos, curta, compartilha, siga as nossas redes sociais e até a próxima.